Amém, amém. Amém, amém. Adolescentes, amém. Capitães, amém. Valentes, amém. Tem intendente aí? Amém. Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade, do sentimento das outras mensagens que nós ouvimos. E o tema hoje é o negócio de Deus. Quer repetir junto? O negócio de Deus. Agora diga, é o meu negócio. É o meu negócio. Então, essa conferência, nós temos sido estimulados a nos envolver, a nos engajar com o sentimento de Deus, aquilo que Deus está fazendo na terra. Você se sente parte, irmãos? Adolescente, você se sente parte daquilo que Deus está fazendo na terra? Você tem participado daquilo que Deus está fazendo? Capitães, vocês têm participado daquilo que Deus está fazendo? Então todos nós estamos envolvidos com o sentimento, com o negócio de Deus. E no final do ano, o nosso irmão Pedro extravasou bastante o seu sentimento com respeito ao homem. Porque o sentimento de Deus, irmãos, é alcançar o homem. É o maior patrimônio de Deus. No tanto, quando nós, na volta do Senhor, quando o Senhor voltar, o que o Senhor vai levar, irmãos? Ele vai arrebatar o quê? Pessoas. Você crê que você será tomado, arrebatado pelo Senhor na sua volta? Você tem essa percepção que Deus te envolveu, Deus te colocou nesse negócio? Ou seja, você é participante, você é sócio de Deus. Olha que coisa maravilhosa, adolescente. Você não é alguém isolado na vida da igreja, não é um membro isolado, você faz parte daquilo que Deus está fazendo na terra. E aí o irmão Pedro mostrou com bastante sentimento aquilo que Deus quer. E qual é o sentimento de Deus para todo o ano de 2026? Qual é o sentimento, a direção, o falar de Deus para mim e para você no ano de 2026? É frutificação. Qual é o seu sentimento, adolescente, para o ano de 2026? Frutificação. Deus precisa arrancar de dentro de mim e de você todo o sentimento de infertilidade. Deus não abençoou Abraão, mas a bênção de Abraão, de acordo com Gálatas, não chegou até mim e a você? A bênção de Deus, a bênção do Espírito, a bênção de Abraão chegou até nós por meio do Espírito. Então, você adolescente, você capitão, você intendente, você valente, nós podemos ou não frutificar para Deus? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus deu uma ordem, uma direção para Abraão, para Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem, Deus te criou, amém? A sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Aí o versículo 28, irmãos. Deus não só criou o homem por criar, deu ao homem uma função.
Deus abençoou você e também te deu uma comissão, uma direção. Deus disse: sede o quê? Fecundos. É por meio da sua capacidade? Quem consegue, irmãos, gerar outra pessoa, levar o homem, tirar o homem de um calabouço, de uma prisão, que Satanás, após queda, aprisionou o homem? Você tem condição? Mas nós temos, irmãos, a bênção de Deus, por meio da palavra profética. Aí nós conseguimos fecundar, nós conseguimos multiplicar, e nós conseguimos encher a terra. Não é o desejo de Deus, irmãos? Encabeçar todas as coisas, encher a terra da sua expressão. E quem Deus quer usar? Diga: Deus quer usar a mim. Na sua escola, quem Deus quer usar, irmãos? Deus abençoou você para abençoar as pessoas na escola. Por que você vai ficar 5, 6, 7, 4 anos numa faculdade? É para Deus te usar ali para fecundar, para gerar, para multiplicar. É fácil multiplicar? Um ano como esse, um ano difícil como esse, ano de eleições presidenciais, ano de Copa do Mundo, não é um ano fácil, irmãos. Será que é fácil esse ano, irmãos? Próxima conferência vai ser o final da Copa do Mundo, dia 19 de julho. Aí o que você vai comemorar? Não sei, irmãos. Você vai estar aqui comemorando que durante esse semestre você apresentou para Deus pessoas. A casa de adolescentes não apresenta para Deus obra. O CEAP não apresenta para Deus obra. O PAC não apresenta para Deus obra. O que nós apresentamos para Deus, irmãos? Pessoas. Enchemos a nossa mão de adolescentes e apresentamos para Deus. E falamos: Deus, olha o fruto penoso do seu trabalho. Eu preguei o evangelho para o colega da minha sala e eu não fiz nada, Senhor, só pedi para ele repetir o que estava no ponto 2. E ele veio, e toda a sua família. Olha o que os irmãos apresentaram aqui em Poços de Caldas. Mais de 30 adolescentes sendo salvos e emancipados durante esse 1 ano e meio. É fácil, irmãos? Não é fácil, porque o diabo não quer isto. O diabo quer fechar a nossa boca. Mas nós, irmãos, estamos sendo trabalhados, encorajados, energizados pela palavra profética. Por isso que eu e você devemos mergulhar nessa palavra, deixar essa palavra arder no nosso coração. Como João capítulo 7 fala, tem que fluir do nosso interior. Irmãos, é muito belo, é muito bonito quando você olha um adolescente, talvez ali sem muito paradigma, sem muito conceito da religião, mas é fácil arrancar um adolescente, irmãos. Tem que levantar, como vai falar amanhã cedo, os 318 capazes, não por capacidade dele, mas por causa da palavra. Esse ano, irmãos, você precisa buscar mais ainda a palavra do Senhor, porque senão nós não conseguiremos gerar nem você mesmo para Deus. Mas se a palavra do Senhor entrar em mim e em você, algo extraordinário vai acontecer, irmãos. A bênção que foi dada a Abraão vai chegar até a sua faculdade. A bênção que foi dada a Abraão vai chegar até a sua família. Por isso que temos que ter ousadia, irmãos.
Nós não estamos simplesmente ouvindo uma palavra solta. É um sentimento forte, irmãos. O ano de 2026 é o ano da frutificação. Você não está mais como Sara no capítulo 11, versículo 30 ou 31, que era uma pessoa estéril. Deus nos salvou para salvar outros. E aí eu preciso ficar atento, irmãos. Eu preciso ficar ali atento. Senhor, eu estou junto com o Senhor. Se esse é o seu sentimento, se essa é a sua direção, eu quero frutificar. João capítulo 15, versículo 5, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz que eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? Olha o segredo, irmãos. Quem permanece? Eu. Senhor, nesse ano de 2026, eu decido permanecer em Ti. E o que vai acontecer, irmãos? O Senhor também vai permanecer nele, em você. O resultado desse Deus permanecendo em você e você em Deus, o que vai ocorrer? Sumiu o versículo aí, né? Vai dar muito fruto. Muito fruto! Em 2026, nós vamos dar muito fruto para Deus. Amém, adolescente? Não é promessa de 2026, não é promessa, não é meta, é sentimento, irmãos. Nós não vivemos de nossa meta porque nós não conseguimos nem ver um palmo, nem dar uma direção de um palmo na nossa vida. Mas se eu e você permanecer em Cristo por meio da palavra, o resultado é que você vai gerar pessoas, vai dar muito frutos para Deus. Aí o versículo 7 do capítulo 15. Se permanecerdes em mim, como permanecer no Senhor, irmãos? Se eu não conheço Deus, se eu nunca vi Deus, se homem algum jamais viu a Deus, como Timóteo fala, que Ele é o Deus invisível. Mas quando eu faço a palavra arder, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, capitães, valentes, intendentes, deixa a palavra arder. Tem que ter sentimento, irmãos. Tem que ter sentimento. Não é simplesmente pegar uma imersão, irmãos. É tocar na realidade daquilo que Deus está falando para você naquele momento. Aí você vai permanecendo nele por meio da palavra. As coisas vão acontecer ou não, irmãos? As casas de adolescentes não se tornarão frutíferas? As casas de capitães não vão brotar em toda a terra? Intendentes de 60, 70, 80 anos, permanecendo nele, não vai poder gerar muitos frutos. Quem disse que os intendentes não podem gerar frutos? Não tem fila de aposentadoria, irmãos. Deus convocou os intendentes para ajudar os adolescentes a permanecer nele. Mas o diabo quer isso, irmãos. O diabo quer anular você, quer trazer peso, trazer dúvida, trazer dificuldade, trazer incertezas. Mas nessa conferência, irmãos, lança fora todo peso, lança fora todo medo. Se Deus te trouxe nessa conferência, deixa Deus falar forte no seu coração. Só existe uma direção de Deus para toda a terra. Deus disse: sede fecundos. Olha o sentimento de Deus, irmãos. Deus confiou a você
gerar pessoas. Mesmo Abraão, irmãos, demorou a entender isso. Foi fácil para Abraão entender isso, irmãos? O Senhor falou para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse, vamos ler juntos. 12, 1. Ora, podem ler. Tá desconectado, né? Vou pedir só as irmãs. 1. Ora, disse, vamos. Da tua parentela. Amém. Sai e vai. Versículo 2. Agora só os irmãos. De ti farei uma grande nação. Aleluia! Se tu uma bênção! Quem disse que adolescente só dá problema, irmãos? Deus fala para você, adolescente, que você é uma bênção. Capitão, está na faculdade? Se tu uma bênção. Seja o prolongamento de Deus ali na faculdade. Seja a boca de Deus da faculdade, seja a extensão de Deus da faculdade. É para isso que nós vivemos, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus usando você, Deus usando o homem, Deus confiando no homem. Aí o Senhor falou a Abraão, deixa a sua parentela, Abraão. Eu vou te mostrar coisa muito superior. Sai dessa terra de idolatria. Sai da terra do seu coração, desse resquício de idolatria da família, dos amigos, da cidade. Eu vou te mostrar algo superior. Adolescente, Deus quer te mostrar algo superior nessa conferência. Você está dormindo com Deus? Está acordando com Deus? Agora Deus não quer só isso. Deus quer que você também ande com Deus. Acordou? Ande com Deus. Olha só, irmãos, o Senhor quer todo o seu tempo envolvido com o negócio dele. E o negócio de Deus é pessoas. O desespero de Deus é pessoas. Deus não quer perder nenhum para o diabo, irmãos. O ano de 2026 é o ano de resgatar as pessoas. Você faz parte dos 318. Aí o Senhor falou a Abraão, sai e vai, mas tem que deixar parentela. É fácil deixar parentela? O que é parentela? Abraão até falou no capítulo 13, versículo 8, no finalzinho, porque somos parentes chegados. Abraão foi, mas levou um problema, levou Ló. O Senhor falou, deixa a parentela, Abraão. Parentela é aquilo que está próximo, não é isso? É um parente próximo, é aquilo. O que está mais próximo de você, irmãos? A sua faculdade? Pode ser um parente seu. É aquilo que talvez está te prendendo. Hoje à noite e amanhã pela manhã, você tem que deixar a sua parentela. Deus vai mostrar para você o que está te prendendo. O que não está deixando você se consagrar ao Senhor. O que não está deixando você ser usado pelo Senhor. O que não está deixando você ser útil ao Senhor. Ganha luz. O que é parentela na sua vida? Aí Abraão levou quem? Levou Ló.
levou um problema para a vida dele, irmãos. Sabe qual é o significado de Ló? Quem sabe? Você sabe, vai ser com medo de falar, né? Ló, o significado do nome, significa véu, ou aquele que encobre. Abraão levou, irmãos, um véu para a vida dele. E aí, por mais que Abraão quisesse ver a vontade de Deus, o sentimento de Deus, o desejo de Deus, ele não conseguia ver, porque tinha algo, irmãos, bloqueando. Tinha um véu bloqueando. Deus quer tirar seu véu. Deus quer remover o seu véu nesta noite. Até domingo pela manhã você vai estar com os olhos limpos. Você vai conseguir ver claramente o que Deus quer para a sua vida. Quem aqui tem 17, 18, 19 anos? Levante, por favor. 17, 18 e 19. Olha só, eu acho que não menos do que 300, né? No mínimo tem 320 aqui, né? Os 318. Olha só, o Danilo está filmando aí, né? Pode ficar de pé. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir o sentimento desta noite, mas eu creio que vocês vão ajudar. Deus tem um chamado especial para você. Muitos ficam doidos para fazer 18 anos. Eu fiquei doido para fazer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, o Senhor me capturou e nunca mais largou. Aí comecei a fazer ciências da computação. Tem coisa que vocês nem sabem, né? Eu não vou contar o meu histórico porque não é tão belo como o do Billy. Fiz ciência da computação 1 ano, mas comecei a reunir. Naquela época não era nem ciência da computação, eu até esqueci o nome, é programação de sistema, hein? Processamento de dados, isso aí. 1 ano, irmãos, mas não estava processando nada, porque a vida de Deus estava borbulhando dentro de mim. Eu não estava aguentando estudar. Aí eu falei, vou fazer um curso mais fácil, para mim ficar livre. Aí eu fui fazer contabilidade. Como eu já era bom em matemática, então não tem problema. 10 dias sem a aula, e depois resolvia lá, mas dava certo no final, me formei. Aí, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Irmãos, na minha juventude, agora que eu vi Deus. Aí quando eu fiz 22 anos, o Senhor falou, olha, sai de tudo, vai para a comportagem. Aí eu fui para a comportagem. Só que eu não fui obediente, eu obedeci parcialmente. Passou 6 meses, deixei a comportagem. Atrasei minha vida, irmãos. Depois gastou mais 4 anos para Deus me chamar novamente para a comportagem. Aí, em 99, 1 de 1999, aí o Senhor falou, chegou a hora, chegou o momento, deixa a parentela, deixa aquilo que te prende. Não adianta você ficar aí. Eu montei um comércio, irmãos. Montei uma loja e ainda maravilhosa. Eu não vou falar a marca aqui para vocês. Não vou fazer propaganda não, tá? Montei uma boutique. 6 meses, irmãos, foi suficiente para perder a unção. E se deixasse, se eu insistisse, eu ia perder a vida da igreja. Aí Deus me resgatou, irmãos.
2/1 de 1999 eu fui para a Comportagem. Conheci a minha esposa, ceapista. Noivei, eu estou contando só a parte boa, tá? Antes não. Noivei em abril e casei em janeiro, na festa de Siló, 1 mês de casado. Minha esposa aqui, ó, com roupa, ceapista, né, daquela roupa, esqueci a cor, meio bordô, né, meio vermelhada. Aí, irmãos, eu casei, e até hoje eu estou satisfeito, alegre. Servi na Comportagem 8 anos, irmãos, casado e nada me faltou. E depois eu fui servir o Senhor de tempo integral. E até hoje, irmãos, nada tem me faltado. Se tu uma bênção. Por isso que você, jovem, que tem 17, 18, 19 anos, não deixa nenhum véu ofuscar o seu chamamento. Não deixa nenhum invólucro, nenhuma barreira. Não deixa Ló, é aquele que encobre, é aquele que quer te impedir de se consagrar ao Senhor. Tira o véu. Essa conferência nós vamos ajudar você a tirar o véu. O véu atrapalha você ouvir a direção de Deus, o falar de Deus, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Então você, jovem, que tem 17, 18, 19 anos, Deus preparou para você um lugar chamado SIM, Centro Internacional de Missões, com base ali em Jundiaí. Eu não tive o sim naquela época, mas ainda assim eu disse sim para o Senhor. Você hoje tem um sim e também precisa dizer sim ao Senhor. A palavra profética é o seu amparo, é a sua proteção. A faculdade não vai te faltar. O casamento que o Billy falou hoje, lindo, maravilhoso, não vai te faltar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não está mentindo para você nessa conferência. Deus está falando, sai e vai, que eu vou cuidar de você. Faltou alguma coisa para Abraão? Não faltou nada, irmãos. Deus cuidou de Abraão, mesmo com 100 anos ainda gerou um filho. Quem consagrou aqui, nesses últimos 2 anos, levanta e fala, sim e amém. Quem consagrou, saiu para algum lugar, missão aqui na América do Sul, fora da América do Sul, foi para o CEAP, foi para o PAC, foi para a Comportagem, levanta e diga sim e amém. Ouça esse encorajamento, irmãos. Faltou alguma coisa para vocês? Fato é, irmãos, que a coisa mais importante que nós temos, que é a vida da igreja, você está aqui envergonhando o diabo. O diabo não é o nosso dono, irmãos. O seu futuro não pertence ao mundo. Pode sentar, por favor, mas mantenha o chamamento. Mateus capítulo 21, o versículo 2 e 3. Ide à aldeia, isso é o Senhor Jesus falando, que está diante de vós, e logo achareis presa um jumento, uma jumenta, e com ela um jumentinho. Ide à conferência na Estância Árvore da Vida. Nós estamos em janeiro, né? Em janeiro de 2026. Ô Jones, Vitor, vê se tem aqui algum jumenta, uma jumenta. Ou um jumentinho, não é isso? Aqui deve ser capitão e adolescente, né?
que tem que fazer, Jones, Vitor? Desprender. Desprender para quê, irmãos? Por que Deus quer te libertar nessa conferência? É só para ser liberto? Por que tem que desamarrar o jumentinho? É só para desamarrar? E trazei para onde? Para o Centro Internacional de Missões. Trazemos para o PAC, para o CEAP, para a casa de adolescentes, para a casa de capitães, para a casa de intendentes. E se alguém vos disser alguma coisa, ô Vitor e Jones, se alguém questionar, reclamar, o que você está fazendo com esse jovem, preenchendo ficha, levando ali para o PAC, para o SIM, para a Ásia, para a Europa? É o ano de frutificação do Senhor na Europa. É o ano de frutificação na Ásia, na África do Sul. Deus quer ganhar toda a terra, irmãos. Se algum amigo de escola seu disser, responde para ele: o Senhor precisa deles. Deus precisa de você, adolescente. Quem tem 15 anos, irmãos, fica ardendo o coração. Dá até vontade de falsificar documento, não é isso? Eu quero emancipar logo, eu quero ter 17 anos logo. O Senhor precisa deles e logo os enviará. É só um ano, irmãos. O irmão Pedro falou, 6 meses no CEAP, 6 meses no SIM. 6 meses sendo aperfeiçoado e 6 meses vai ser enviado para algum continente. E logo, é só 6 meses. Daqui a 6 meses, o Senhor vai enviar você. Enviar para a Ásia, enviar para os Estados Unidos, enviar para a Europa, para a África do Sul. Mas, irmão, tem coisa que ainda me empreende. Essa conferência, irmãos, pode desprender você de toda a corda. O jumentinho estava limitado, porque estava preso numa corda. Tinha uma corda aqui prendendo o jumentinho. Era o limite. A sua faculdade, irmãos, no momento pode estar te prendendo. As incertezas no momento pode estar te prendendo. Você não consegue desatar. Mas essa conferência vai conseguir te desatar. Tem corda da dúvida te prendendo? A palavra profética vai te dar a direção. Desprender, trazer, e logo os enviará. O Senhor vai enviar logo, irmãos. Porque o Senhor precisa de você. Ló saiu com Abraão. Só que Ló não aproveitou as oportunidades. Uma pessoa ingrata, uma pessoa que não valorizava o falar de Deus por meio de Abraão. Imagina só, Ildeu, um tio meu, que fala com Deus, que recebe o falar de Deus, que tem a direção de Deus, que tem o governo de Deus, e eu não aproveito? Vergonhoso, irmãos. E ainda ficou soberbo, porque começou a adquirir bens, estava rico também. A ganância, virou orgulhoso, independente. Abraão falou: ô Ló, não dá mais, porque está tendo confusão entre os seus gados, entre os seus pastores com os meus pastores. Vamos fazer o seguinte, escolhe, vamos ler esse versículo, capítulo 13,
versículo de Gênesis 13, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos? Disse Abrão a Ló. Vocês gostam de me deixar ler sozinho, né? Mas eu vou esperar vocês. Vamos lá. Disse Abrão a Ló: não haja o 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha só, irmãos. Abraão já com riquezas, Ló com riquezas. Aí Abraão falou para Ló: Ló, não está mais. Se fosse você, irmãos, ou se você tiver que escolher hoje, se você tiver que ter essa opção, ainda assim, escolha estar debaixo da cobertura do falar profético. Não importa, irmãos. Ló tinha que se humilhar. E Ló tinha que falar: não, Abraão, eu não vou para a direita e não vou para a esquerda. Toma tudo. Agora o gado aqui é seu, o pastor é seu, não tem mais contenda. Onde você for, eu vou. Eu não vou fazer essa loucura, irmãos. O que nós temos mais de precioso hoje é a palavra do Senhor. Passará os céus e a terra, mas a palavra, a imersão, o trabalhar de Deus na sua vida vai passar? Quem vai arrancar, irmãos, o que Deus está falando com você nessa conferência? Nem o demônio com as suas terça parte dos anjos vai arrancar aquilo que Deus quer falar para você nessa conferência? Tirar a sua consagração? Não. Nós não podemos apartar-se de Abraão, irmãos. Nós não podemos deixar a palavra profética. Triste fim de Ló. Teve que arcar com as suas consequências. Aparentemente Ló ali estava deixando Abraão, mas ele teve que arcar com as suas consequências. Aí Ló o que fez? Levantou os olhos, versículo 10, e viu o que? Toda a campina do Jordão era bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, que era uma cidade próxima e ali mais protegida. Então Ló escolheu para si toda a campina. Escolheu para quem, irmãos? Para Deus? Escolheu para si. E partiu, e separaram-se um do outro. Irmãos, a casa de adolescentes protege você, adolescente. Não é uma bênção, irmãos? Não dá, irmãos, para olhar, levantar os nossos olhos e ver aquilo que Deus não está vendo. Deus não pediu Ló para levantar os olhos. Pediu Abraão. Ló que levantou os seus olhos e escolheu a campina, escolheu ali o jardim, como se fosse jardim do Senhor. É tudo aparência. O mundo é uma aparência. A sua faculdade pode ser boa, mas é uma aparência do mal. Nós não podemos separar, irmãos e irmãs, adolescentes, capitães, intendentes e valentes. Deus precisa nos proteger por meio dessa palavra, que é uma salvação para nós. Satanás quer nos tentar várias vezes, quer se opor, mas nós precisamos insistir, irmãos, sabendo que estar na presença de Deus, isso vai nos proteger. Estar próximo a Abraão, próximo à direção, próximo ao falar de Deus, é a nossa proteção. Ló separou-se de Abraão e foi para onde? Foi armando a sua tenda.
Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Ló tinha que estar em Canaã. Mas ele foi para as cidades, nas cidades da Campina, e Ló nas cidades da Campina. Você, adolescente, tem que estar onde? Na casa de adolescentes. Os valentes têm que dar apoio, irmãos, a quem? Ao TCI. Mas Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus. Versículo 13. E grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, olha onde que Ló foi parar, irmãos. Foi armando a sua tenda, armando a sua tenda, armando a sua tenda. Daqui a pouco estava em Sodoma, acostumou com Sodoma, foi quase um juiz ali na cidade de Sodoma. Mas as pessoas de Sodoma eram maus, eram pecadores, eram contra o Senhor. O mundo é contra o Senhor. Por isso que nós temos orado para que os que estão saindo da casa de adolescente com seus 17, 18 e 19 anos, possam se consagrar ao Senhor pelo menos um ano. Ir para o CEAP, ir para o SIM, e depois ser útil ao Senhor em algum lugar. Porque a faculdade, irmãos, é mal. O trabalho é mal. Os homens são contra o Senhor. É tão contra que crucificaram o Senhor. E quer crucificar você. Aí Ló foi para Sodoma. Olha o sentimento de Ló, irmãos. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. 2,7. E livrou, podem ler, e livrou o justo Ló. Versículo 8. Aí o 7, voltando aqui, Ló estava onde? Em Sodoma. E ainda Pedro considera Ló como se fosse justo, né, como Abraão. Senhor, se tiver 50, tiver 30, tiver 10 justos em Sodoma. Só que Ló, irmãos, olha só a consequência de abandonar a palavra profética. Ló foi para Sodoma, onde os homens eram maus, pervertidos, contra o Senhor, pecadores. Só que Ló ficou afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados contra Deus. Imagina só, irmãos, Ló, sobrinho de Abraão, um homem que viveu pela fé. Ló não viu muita coisa, irmãos? Ló não viu Abraão sacrificando ao Senhor, levantando altares? Ló não viu Abraão vivendo pela fé, dependendo do Senhor? Ló não viu Abraão saindo de Canaã e ali seguindo para uma terra que Deus ainda iria mostrar? Ló viu tudo isso, irmãos. Viu conferência, viu casa de adolescentes, viu o SIM, viu o PAC, viu o CEAP. Só que foi deixando, irmãos. Satanás foi minando, tirando a palavra, tirando o falar de Deus, tirando a direção de Deus. Aí Ló foi para Sodoma e chegou ali e ficou afligido. Olha o que fala o versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia, o que Ló ouvia ali em Sodoma, irmãos? As pessoas indo contra Deus, indo contra a casa de adolescentes, indo contra a casa de capitães, indo contra os valentes. Ele via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma. Deitou no travesseiro, irmãos, alma atormentada. O que eu estou fazendo aqui em Sodoma? Era para mim estar com Abraão, era para mim estar na conferência, era para mim estar na casa de adolescentes, era para mim estar ajudando o TCI, mas não tinha mais força, estava aprisionado, anulado.
Por mais que quisesse sair, só estava Ló ali, irmãos. Cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Olha que tristeza, irmãos. Você quer esse fim? Muitos foram para esse caminho. E muitos estão nesse caminho, irmãos. O seu colega de sala de aula não consegue tocar naquilo que você está tocando hoje, debaixo desse guardar da vida da igreja, mas você pode transmitir a vida da igreja para ele. Você pode apresentar para o seu colega, você quer ser um missionário? Você quer participar do SIM? Você quer participar do CEAP? Deus pode usar você ou não, irmãos? Por isso que o Senhor ali em Mateus capítulo 9 estava desesperado, versículo 35. Mateus 9, 35, diz que o Senhor, ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Versículo 36, vendo ele as multidões, o que o Senhor fez? Ele compadeceu-se delas. Irmãos, Deus quer usar a mim e a você para compadecer-se das pessoas. Temos que ter esse sentimento forte de resgatar as pessoas, de salvar as pessoas nesse ano de 2026, porque elas estão aflitas, estão exaustas. Uma ovelha sem pastor, irmãos, ela fica desesperada, não tem voz, não tem direção, não tem comando. Nós temos direção, nós temos voz, nós temos comando. Deus agora precisa usar você. Por isso que Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz que tendes cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de quê? Incredulidade. Irmãos, nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos duvidar, nós não podemos ter sentimento contrário àquilo que Deus quer fazer. Abraão demorou, irmãos, para ver isso. No tanto que o Senhor falou para ele que ia gerar um filho, ele riu. Depois falou para Sara, Sara também riu. Aí o Senhor falou, então agora vai nascer Isaac, que o significado do nome dele é riso, ou ele riu. Primeiro, para você saber que um dia vocês foram incrédulos com aquilo que eu queria fazer. E de outro lado também, agora vocês podem rir de alegria porque nasceu, gerou, de uma fértil gerou um filho. Aí a incredulidade não pode tomar conta do nosso coração, senão nós vamos anular aquilo que Deus quer fazer, e você vai achar que Deus não pode te ajudar. E acontecerá, irmãos, que a palavra vai afastando. Se você afastar da palavra, afastar de Abraão, nós não podemos afastar desse Deus vivo. O Senhor precisa ser vivo na sua experiência. Nós não estamos, irmãos, só sonhando ou imaginando aquilo que Deus vai fazer e quer fazer. Você, adolescente, você, capitão, você, valente, você, intendente. Até pouco tempo atrás, irmãos, nós não conseguíamos assimilar tudo isso que Deus está fazendo hoje. Só que Deus já nos deu as ferramentas, irmãos. O almoxarifado está lotado, irmãos. No almoxarifado não tem casa de adolescentes? Não tem casa de capitães? Não tem intendentes? Não tem vem ver? Não tem missão família? Não tem comportagem? Tem PAC? Conferência? Olha que riqueza, irmãos. E Deus falou, usa, está disponível. Os adolescentes não conseguiam, irmãos. Deus levantou quem? Os intendentes.
O adolescente queimando, palavra viva, queimando todos os dias. Fazendo vem ver, gerando 30 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas. Aí o Senhor levantou os intendentes para cuidar deles. Os adolescentes saíam. Quando voltavam, irmãos, trazia 20. E tem trazido 20. Quem vai dar comida? Quem vai preparar o local? Quem vai buscar? Quem vai levar? Aí o Senhor falou assim, olha, nós temos intendentes, irmãos maduros. O Senhor deu função para os adolescentes e deu função para os intendentes. Aí hoje, irmãos, é uma festa. Irmãos de 75 anos, levando adolescente para o bairro. Ele não tem o pique para fazer vem ver e trazer 30, mas ele fica ali só aguardando, só olhando. Onde os adolescentes vão? Na rua de trás, eles estão ali protegendo. E olhando ali o intendente de lado, olhando do outro. Daqui a pouco os adolescentes começam. Tem adolescente aí? Vai batendo na porta. Tem adolescente aí? Vai batendo na porta. Vai só chegando. Só chegando. Daqui a pouco chega no local de reuniões, entra 20, entra 30, entra 56, entra 78. O que é isso, irmãos? É a capacidade nossa? Nós vamos rir, irmãos. Nós não vamos crer. Mas o Senhor falou, Abraão, esquece, Abraão, a sua capacidade? Há coisa demasiadamente difícil para mim? Tem coisa difícil, irmãos, demasiadamente difícil que Deus não pode fazer? Se sua cidade tem 2 adolescentes, Deus não pode produzir mais 20 adolescentes? Se na sua cidade tem 8 adolescentes, Deus não pode produzir mais 20 adolescentes? Aí os intendentes também cansam, irmãos. Não dá para ficar só nos intendentes, levando para lá, levando para cá. Aí o Senhor falou, cadê os capitães? Aqueles que são capazes de sair à guerra. Os de 20 a 30 anos. Tirou os de 17, os de 18, os de 19. Mandou tudo para o sim. Não é isso? Pode rir, né, Jones? Jones tem que crer, né? Aí, irmãos, tirou os 17, 18, 19. Os melhores que estavam aqui. Levou para a Europa, levou para a África, levou para os Estados Unidos. Aí agora os de 20, 30 anos, a força, os capazes de sair à guerra, o Senhor falou, vocês também precisam entrar em campo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. A igreja não é membros isolados, não é grupo, não é classe. Vocês, capitães, entraram em campo ou não? Amém? Quem tem 20 a 30 anos aqui, levanta e diga amém. Pode abaixar, obrigado. Vocês que têm 20 a 30 anos, aí Deus levantou, despertou, fazendo faculdade. Nem todos fazem faculdade o dia inteiro, irmãos. Nem todo mundo tem prova o dia inteiro, a semana inteira, trabalho a semana inteira. Não, irmãos. Você tem um tempo para poder cooperar com a casa de adolescentes, para dar apoio aos intendentes. Há 15 dias atrás, nós recrutamos ali de uma maneira mais forte os 40 valentes, os 40 capitães da igreja em Belo Horizonte. Alguns são médicos, outros estão ainda formando. Alguns iniciaram agora a faculdade, outros estão no meio do caminho, outros estão para concluir. Irmãos, quem vai ser útil para Deus? Quem vai usar? Onde Deus vai poder levantar e salvar pessoas, irmãos? É através de todos nós. Começamos a mexer com esses capitães, para poder serem úteis também ao TCI, dar apoio aos adolescentes. Semana passada saiu ali, irmãos, um pequeno grupo de capitães que estavam liberados já de férias, com outro grupo de adolescentes.
uma saída, irmãos, de uma tarde de 15 a 17 horas, fazendo vem e vê, não horizontal, em casas, prédio, vertical, 50 pessoas convidadas para o vem e vê. Na outra semana, me parece que foram 58 ou 70, não sei, 7 apartamentos abriram a casa, irmãos. E esses 50 estão sendo contatados, foram contatados e colocaram eles, irmãos, onde? Na câmara de energização. O capitão pode terminar a sua faculdade às 22h30. Ele pode ser útil ao Senhor de 23 a 23h30, fazendo ligação de vídeo para mais 6 e cuidando das pessoas por meio da câmara de energização. E ainda chama o adolescente, chama o intendente. Deus não pode produzir muita coisa, irmãos? Ou são palavras soltas? Ou nós não cremos naquilo que Deus pode fazer na terra? Aí também o Senhor falou na última conferência, na penúltima e na última, onde estão os valentes de Davi? TCI, tropas que são adolescentes, jovens que são capitães, intendentes, mais os valentes. Quem aqui tem de 30 a 50 anos, levanta, por favor. O que é isso? Metade dos cooperadores? Olha aí, irmão Pedro. Metade dos cooperadores são valentes. Alguns ali estão duvidosos, né? Rodrigo. Amém? Irmãos, olha só. Levantou nessa reunião. Cadê os intendentes? Quem tem acima de 50 anos? Levanta. Aleluia! Aleluia! Quando eu saí, irmãos, pode sentar. Quando eu converti, eu tinha 18 anos. É isso? Se fosse hoje, eu ia para o sim. Depois, eu era ainda um capitão e continuei servindo ao Senhor. Depois, valente, de 30 a 50 anos, continuei servindo ao Senhor. Mês passado eu fiz 54 anos. Virei avô semana passada. E ainda, irmãos, continuo servindo ao Senhor. Nós não somos pessoas inúteis, vazias, sem expressão. Deus nos chamou para abençoar toda a terra. Você é o Abraão de hoje, irmãos. Você é a Sara de hoje. Você não é infértil. Você pode gerar pessoas. Aí, irmãos, os irmãos percebem que o TCI está completo? Aí agora nós temos um exército pronto, irmãos. Tem adolescentes fazendo vem-ver, fazendo missão família, distribuindo livros gratuitamente para as pessoas por meio do projeto Pães e Peixes. Olha o corpo agindo, irmãos, todo mundo agindo, funcionando. Aí entra os capitães, que não só estudam, mas agora estão envolvidos com o negócio de Deus. Os nossos bens são para servir o Senhor. Deus levantou os investidores do reino. Deus levantou os microinvestidores do reino. Não nos falta dinheiro, irmãos, para enviar pessoas para fazer a obra missionária do Senhor em toda a terra. Porque os seus 10 reais, seus 50 reais, seus 100 reais, seus 1.000 reais, 5.000 reais, está enviando pessoa para toda a terra. É frutificação em tudo, irmãos. Esse ano Deus quer frutificar a vida da igreja na sua cidade. Esse ano Deus quer frutificar a casa de adolescentes na sua cidade. Esse ano Deus quer gerar muitos capitães em sua cidade. Deus precisa do seu recurso financeiro, porque Deus quer enviar pessoas para toda a terra, irmãos. Irmãos, olha o desespero de Deus, a necessidade de Deus.
Você precisa ter esse sentimento: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Essa conferência, irmãos, não é só libertar você, é fazer com que você se posicione. Deus já te chamou desde o ventre materno, desde o seu nascimento. Agora chegou o momento de você se apresentar. Aquela consagração que sua mãe e seu pai fez há 18 anos atrás. Você precisa honrar e falar: Senhor, eis-me aqui. Envia-me para o PAC, para o CEAP, para toda a terra. E nós vamos trabalhar ainda mais, irmãos, com alegria. Ofertar ainda mais com alegria. Produzir, irmãos, recursos financeiros para Deus usar, disponibilizar para Deus usar, para enviar missionários para toda a terra. Olha que coisa fantástica, irmãos. E amanhã vai ser falado, os irmãos vão compartilhar mais um pouco. Deus está mudando muita coisa, irmãos. Todos os coordenadores do CEAP entraram no sentimento da última live. O CEAP agora estão se preparando, mudando a roupagem, mudando a cabeça, mudando o sentimento para acolher vocês. Eu não consigo vender livro, eu não consigo viver da comportagem, eu não consigo deixar a faculdade para ser um comportor. Não tem problema nenhum, meu irmão e minha irmã. Liberte-se desse pensamento. Se Deus te chamou para ser um comportor, não vá ser um médico. Se Deus te chamou para ser um comportor, não vai ser um arquiteto, não vai ser um engenheiro, não vai ser um advogado. Seja fiel naquilo que Deus te chamou e viva da comportagem, que nada vai te faltar. Se Deus te chamou para ser um médico, para fazer medicina, para fazer arquitetura, para você fazer uma faculdade, não fique preocupado, porque Deus agora te deu uma oportunidade. Deus pediu para Abraão e Sara 1 ano só para gerar Isaac. Deus está te pedindo 1 ano da sua vida. Você vai viver 40, 60, 70, 80 anos. 1 ano só para servir o Senhor no sim e depois em algum continente. Depois pode voltar para a faculdade e vai ser ali um bom médico, um bom advogado, um bom juiz. Vai ser útil na mão do Senhor. E o CEAP hoje, irmãos, é o centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. Imagina só, irmãos, né, César? Quantos foram para servir o Senhor fora do país? 6 meses, 1 ano. Voltaram e alguns estão servindo na comportagem. Outros voltaram e agora estão na faculdade. Tinha trancado matrícula, agora reabriu e vão iniciar a faculdade agora em fevereiro. Outros estão trancando a faculdade agora, vão para o sim e depois vão para algum continente. Daqui 1 ano, irmãos, deixa Deus direcionar a sua vida. Se o Senhor falar, vai viver agora do Evangelho, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Viva do Evangelho. Se Deus te chamar daqui 1 ano para voltar a fazer uma faculdade e continuar e ingressar em algum trabalho, sirva ao Senhor ali, irmãos. Nós não servimos a homens. Nós temos um chamado celestial. Os intendentes podem cuidar e ajudar a cuidar de vocês. Por isso que agora, irmãos, o ciclo se fechou. Está todo mundo junto, movimentando, agitando as águas, agitando a vida da igreja. Isaías, o último versículo, irmão, que meu tempo já estourou aqui em 6 minutos. Isaías 54, que é um capítulo que o irmão Pedro vai ler amanhã à noite.
Isaías 54, 2. Alarga o seu coração, o espaço do seu coração, alarga a sua tenda, aumenta, compra cadeira para os locais de reuniões, irmãos, que o Senhor vai mandar pessoas. O todo da tua habitação, o que fala aqui agora? E não o impeças. Vão ler bem forte. E não o impeças. Se Deus está te chamando, não o impeça. Se Deus está te convocando nessa reunião, não o impeças. Não bloqueie aquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmãos. Nós não podemos impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não quero impedir Deus de frutificar na minha cidade. O TCI precisa cooperar conosco, irmãos. Nós temos um desespero forte, irmãos. Esse ano nós queremos ganhar pessoas. Eu vou ler um último versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ezequiel. Primeiro tem que achar Ezequiel. Achei. Ezequiel 36, o versículo 11. E antes de concluir, os irmãos gostam sempre de cantar mesmo, né? Vamos cantar o hino S39, pode ser? S39. Multiplicarei homens. O que que Deus quer multiplicar, irmãos? É cadeira? É local de reuniões? É carro? O que Deus quer multiplicar nesse ano de 2026? Homens! Animais! É o trabalho, é o sustento, multiplicar investidores do reino, multiplicar microinvestidores do reino. Nós vamos provar para Satanás que os nossos R$50 que nós ofertamos todo mês como microinvestidor do reino vai gerar igrejas da Europa. Europa, irmãos, tem países, Bélgica, Holanda, cheio de contatos no Canadá. Não é isso, Daniel? Multiplicar homens no Canadá e serão fecundos. Ó Senhor Jesus, não dá mais tempo, irmãos, mas nós temos que ter esse sentimento forte. Use a igreja, irmãos, incomode os intendentes, capitães, valentes. Não deixe ninguém solto na sua cidade. Vocês são inteligentes, irmãos. Um valente que formou em engenharia, irmãos, não é inteligente? Sabe fazer cálculos, geometria e aí por diante, irmãos? Não pode ajudar a casa de adolescente a avançar mais? Não pode ajudar os serviços da igreja a avançar mais? Mapear todos os dons, todos os talentos da vida da igreja para ser útil na obra do Senhor? Você formou em engenharia, não pode ajudar a conquistar uma cidade próxima à sua? Ajudar a cidade vizinha a emancipar? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Liberte-se nessa noite. Tire as cordas, tire o véu. Cadê o hino? S39. Vamos proclamar juntos, irmãos. Olha só, vamos ler juntos, de pé, de pé. Quando o coração, vamos ler juntos? Quando o coração se volta ao Senhor, o que é que vai acontecer, irmãos? Quando o seu coração essa noite se voltou ao Senhor, o que é que aconteceu? O véu é retirado. Então volte o seu coração e o véu retirado será. Eu vou só pedir um favor, vamos voltar. Perdão aí, tá? Aqueles que têm 18, 19 e 30 e 20 anos. Quem tem aqui que levantou a mão? Levanta a mão. 18, 19 e 20. Vem pra frente, só vocês. Vem. 18, 19 e 20. Vem.
Desculpa. 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Vem. Podem vir. As irmãs aqui e os irmãos à esquerda. Vem rapidinho. Os irmãos ajudem aqui, ó. As irmãs aqui à direita, os irmãos à esquerda. Vem, irmãos, rapidamente. Pode enchendo aqui, ó. 17, 18 e 19. Ô, Iad, ajuda a organizar. Vem, pode vir mais aqui, ó, mais à frente. 17, 18, 19 anos. Tá chegando mais, né? Vamos ver juntos comigo aqui, ó. Quando o meu coração se volta ao Senhor, Senhor, nessa noite, o meu coração se voltou a Ti. Senhor, nessa noite, o meu véu foi retirado. A palavra profética retira o meu véu. A imersão tira as minhas dúvidas. Senhor, eu tenho 17, 18, 19 anos. Mas a minha juventude é para servir ao Senhor. E quando eu tiver 20, 30, 50 anos, ainda vou continuar servindo ao Senhor. O que vai acontecer com o seu coração quando o véu é retirado? Como fazer isso, irmãos? Quem vai dar força para vocês? Não é essa palavra. É o Espírito que vem por meio da palavra. O Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, repetem comigo, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus tem liberdade em vocês. Volte já ao seu coração. Jovens, olha aqui, o irmão Pedro falou ontem. Jovens bonitos. Olha aqui, gente, que lindeza, que coisa celestial. Como o irmão Pedro falou, não são flores artificiais. São flores que estão sendo moldadas, trabalhadas, dispensadas pela palavra profética. Olha que grupo de jovens maravilhosas. Todas vocês podem ser úteis ao Senhor. Conquistar a Ásia, conquistar a Austrália, conquistar os Estados Unidos, conquistar a Europa. Deus vai cuidar do seu futuro. Pais que estão ouvindo, ajude esses filhos a desatar a corda. Pais que estão ouvindo, ajude seus filhos a tirar o nó, porque o Senhor precisa deles. Trazei-mo, porque o Senhor precisa deles. Agora vocês vão cantar com muito coração esse hino, junto com os demais irmãos. Aleluia! Então volte já.